Por que é tão interessante você, neste momento, comprar uma casa? Tomar decisão é a parte mais fácil. O mais difícil é você ter boas informações. Definitivamente não é o melhor negócio você investir numa vacation home se você quer morar aqui na Flórida. Não adianta a gente querer colocar o cliente no nosso lugar, a gente tem que se colocar no lugar do cliente. Bom, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Open House Cast. Obrigado pela ótima repercussão que tem tido. E vamos lá, hoje, como prometido, investimentos. Nós vamos falar de alguns tipos de investimento. Roda a vinheta. Como a gente prometeu, nós vamos falar hoje de 3 tipos de investimentos. O primeiro é aqueles aluguéis de long term, que a gente chama, que é um período longo, acima de 7 meses, ou a sua casa de moradia aqui, caso você esteja vindo morar aqui. A segunda opção são casas de temporada, nada mais, aqui a gente chama de vacation home, mas nada mais são que aquelas casas que quando você vem para Disney você aluga. E a terceira opção seria uma opção onde você vira um incorporador, ou seja, new construction, e nessa opção você acha um terreno, vai para a construtora e logo depois você vende e coloca no bolso o lucro. Mas vamos falar um pouquinho aí sobre os imóveis na planta para um aluguel de longa temporada. Oswaldo, o que você tem a nos dizer um pouquinho sobre essa parte de compra de um imóvel na planta para alugar? Como caracterizado como long term, ou o aluguel anual, ou a outra possibilidade, conforme o que o Hugo falou, é você comprar o imóvel para você residir, ou eventualmente até você deixar fechado enquanto está aí no Brasil, opção sua. Mas a principal característica dele, que eu destaco, é sobre a possibilidade grande de valorização. Sobretudo quando você compra na planta, com uma entrada para o contrato 5% a 10%, lembrando aqui que qualquer investidor estrangeiro compra num mínimo, né, com 25% de entrada. Você assina o contrato, escolhe o terreno, escolhe o modelo da casa, faz o designer, e aquele valor está bloqueado. Se é $500 mil, daqui a 10 meses você vai receber a tua casa, que vai ser exatamente aquele mesmo valor. Uma excelente opção para você que está buscando investir aqui nos Estados Unidos. E Elísio, conta um pouquinho, você que gosta muito dessa modalidade, conta um pouco da sua experiência, da experiência dos seus clientes, em termos de rentabilidade, né? O que a gente consegue esperar, como funciona, se você tem algum cenário aí que você pode, algum caso que você pode falar para a gente? Eu diria que esse tipo de investimento ele é um pouco mais conservador, né? Você pode, como o Oswaldo disse, né, comprar a casa dando 5% e aguardar uma valorização e depois realizar o lucro. Eu digo que esse é o melhor para quem quer começar, eu imagino, né? E eu tenho bons resultados nesse tipo de investimento, com certeza. A maioria dos clientes que fizeram esse investimento também estão felizes e eu acho que é uma boa opção para quem está começando, para quem vai iniciar. Você vai dar, no caso, como o Oswaldo, de 5% do sinal, depois que a casa construir que você vai dar a entrada, que é a partir de 25%. Né? Exatamente. E lembrando que 25% é só uma possibilidade de entrada. Ah, Oswaldo, Hugo, Elísio, eu quero dar 45% de entrada. Ótimo. Mas isso aí a gente conversa depois. Basicamente, se você der uma maior entrada, a gente vai explicar no decorrer desse podcast estratégias para você, investidor, dar mais do que 25%. E o porquê de tudo isso, né? Exatamente, o porquê de tudo isso. E a gente está aqui para estar compartilhando experiências e poder ajudar você da melhor maneira possível. E aproveitando, tem muita gente que está acostumado lá no Brasil e fala, nossa, mas é complicado às vezes comprar um imóvel na planta, porque o imóvel na planta às vezes atrasa. Qual a experiência de vocês quanto a esse atraso? Você tem algum cliente que teve um atraso gigantesco ou não? Me conta um pouquinho do que você tem vivido na entrega das construções. Absolutamente nenhum atraso. Por vezes, como a construtora, como é que funciona? Uma diferença, só um paralelo aqui. No Brasil, a gente faz aquelas planilhas de pagamento
e você tá aquela entrada, o pagamento mensal, aí tem semestral, tem anual, e você pega o seu apartamento, por exemplo, ou a tua casa, em 2 anos. Aqui não. Aqui o que quando a gente se apresenta a uma construtora, a gente já leva a pré-aprovação, uma coisa fácil de se fazer, que a gente vai explicar a vocês no decorrer dos podcasts. Sobre a entrega, por que não há atraso? Porque a construtora ela não constrói com o dinheiro do investidor, ela constrói com o dinheiro dela. Já houve uma vez comigo de 1 mês. Quer dizer, é uma coisa que... Nada de excepcional. Nada de excepcional. Mas nas demais experiências que eu tive, foram todas on time, né? Graças a Deus. De modo geral, vai acontecer, mas Elísio tem uma experiência, eu não tenho nenhuma, pode ser que o Hugo tenha uma ou outra. Se a gente considerar que, cara, eles constroem de 10 a 12 meses, considerando o tempo de licença, né, das licenças que são aprovadas. Sim, muito rápido. São aproximadamente hoje, a gente pode falar em 2 meses, 2 a 3 meses para sair o permit. Depende da região. Depende da região. De fato. As regiões mudam, os prazos podem sim mudar um ou outro, pode haver um atraso. Eu particularmente não tive nenhum, mas o que acontece é que coisas podem acontecer. Eventualmente se atrasar, como o Elísio falou, 1 mês só. Isso está dentro do escopo. Está dentro do... A gente espera? Não, mas se acontecer, a gente consegue resolver tudo isso. Vamos lá, e aí um outro ponto, que agora é o ponto polêmico, mas a gente vai trazer aqui, a gente gosta de discutir com vocês da maneira mais transparente possível sempre. Aliás, da maneira mais transparente sempre. E agora a gente vai para o aluguel de temporada, curta temporada, que nada mais é que são aquelas casas que tem decorações maravilhosas do Mickey, Harry Potter e todas essas outras coisas, e que são casas que são para um aluguel curto e para geralmente os turistas. Então, tem muita coisa nova acontecendo aqui, tem essa guerra aí boa, né, da Disney com a Universal, tá tendo um novo parque, para quem não sabe, que é o Epic da Universal, vai ser um parque gigantesco, muito legal, muito bonito, que tá para inaugurar agora dia 21 ou 22, eu não lembro. Infelizmente não vou poder ir porque meu filho vai nascer exatamente essa data, mas é por um bom motivo. E eu queria entender um pouquinho, e que você pudesse me contar um pouquinho, Elísio, sobre essas casas de curta temporada. Veja só, o investimento de curta temporada, a gente entende que existe um cliente específico para ela. A gente entende que é um cliente que busca, por exemplo, um cliente que gosta de ter uma fazenda, uma casa de praia. Ele quer ter uma casa nos Estados Unidos, onde ele pode usufruir dela quando ele vier passear, e enquanto ele não está, ele pode manter alugando ali, pagando partes ou total parcelas, das parcelas, né, que ele tem, ou caso ele tenha comprado à vista, ele pode capitalizar esses valores de aluguel. Inclusive, essas casas de férias, é curioso dizer que ela tem de 3 a 12 quartos, eu já encontrei. Sim, então, sim. São casas imensas e, cara, a gente só tem que o seguinte, ter o cuidado de ouvir o cliente mais do que falar, para entender qual é o perfil dele, o que é que ele está buscando e direcionar ele para um investimento correto. Não adianta a gente querer colocar o cliente no nosso lugar, a gente tem que se colocar no lugar do cliente, não é verdade? Sim. Então, eu acho que é um investimento específico para um cliente específico. E conforme o Elísio falou, é muito comum o investidor pedir a nossa opinião. E a gente faz essa entrevista, é muito comum, nós corretores, por vezes a gente faz essa entrevista via Zoom, antes mesmo do investidor chegar aqui, e a gente vai explicando. E à medida das coisas que ele vai falando, basicamente o que a gente quer é alinhar as expectativas. A gente não vai aqui, em momento algum, influenciar a compra do investidor, porém, a gente vai sim alinhar a expectativa e a principal expectativa, a gente tem que falar para esse investidor o seguinte: olha, você não vai poder morar na sua casa de vacation home, na sua casa de férias. Às vezes é difícil até para o investidor ouvir o seguinte: na alta temporada
não use a sua casa, porque é justamente na alta temporada que ela é bem alugada. Por exemplo, uma curiosidade, vocês sabem disso, a alta temporada, uma das altas temporadas que tem aqui é em janeiro. Só que em janeiro é frio aqui na Flórida, só que é muito mais frio lá no Canadá ou em outros estados lá para cima, para o norte. Então, é comum, até eu já falei com vocês, é uma brincadeira, a gente está aqui. Eu, particularmente, sou do Rio, vocês já sabem a minha fama que eu não gosto de frio, eu estou de touca com 2 blusas, estou na International Drive, aparece lá um galego lá com camiseta, foi canadense. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de como vai ser o uso da sua casa de férias aqui. Uma curiosidade sobre isso é que, para muita gente, por que eu não posso passar tanto tempo na minha casa de férias? Por que eu não posso alugar ela para longa temporada? Existem as exceções, acho que duas regiões aqui podem alugar misto, tanto para longa quanto para curta, mas acho que o motivo principal é, quando se desenvolve uma região de curta temporada, o Estado entende que ali não vão ter crianças a longo prazo. Então, não são cobradas as taxas de escolares, por exemplo. Ali não tem escolas designadas para aquela região. Então, se você passa um ano ali e você tem filhos, você está infringindo uma das regras. Ou seu filho está cadastrado ou estudando numa escola que não é da região, o que é fora do padrão, né? Não é permitido, ou ele está sem estudar, o que também está fora do padrão. Então, alugar por longa temporada tendo filhos não é permitido aliás, mesmo que não tenha filhos, quando eles criam a regra, mesmo sem os filhos, você não pode ter um contrato de longa temporada naquela região. Uma curiosidade, só para ilustrar o que o Elísio está falando, é que basicamente aqui, parte do seu IPTU, vamos dizer assim, ou seja, parte dos seus impostos prediais, eles vão para a escola. Então, por isso que aqui você vê o americano mudando muito de casa, quando ele quer que o filho mude de escola. Então, se o seu filho, por exemplo, joga basquete, e aí pode ser que aquela primeira escola dele seja muito boa no basquete, mas quando ele mude de fase, ele vá para, como no Brasil a gente chama de ensino médio, aquela região não seja melhor no basquete. E aí, basicamente, a gente tem que mudar de casa para que você consiga frequentar a escola que é a que você quer colocar o seu filho. Então, isso é algo importante, porque em todos os cenários, quando a gente fala, como o Oswaldo falou aqui pra gente, mostrou, por exemplo, a valorização de uma casa de long term, ou seja, uma casa para você alugar, varia muito dependendo de qual é a nota da escola. Então isso é interessante, porque é uma curiosidade, que basicamente você só pode estudar na escola daquela região. Então cada casa tem as suas 3 escolas. Elementary, Middle School e High School, que são as fases, né, variadas por idade, onde você pode estudar. Então não é permitido que o filho do Elísio quer estudar na escola do outro bairro. Não pode, simplesmente não pode, não é a regra aqui, tá bom? Salvo as exceções se você quer colocar ele na escola particular, mas isso não é o trivial, né? Não é o que acontece. Definitivamente não é o melhor negócio você investir numa vacation home se você quer morar aqui na Flórida. Algo que eu gostaria agora de falar um pouquinho mais, entrando nesse assunto ainda de vacation home, basicamente como é que funciona a administração. Por exemplo, Oswaldo, eu venho aqui e vou comprar uma casa. Como é que eu faço para administrar isso? Eu não estou aqui nos Estados Unidos. Como funciona isso? Existem várias empresas de property manager que fazem o gerenciamento dessa propriedade. E aí a gente já tem uma diferença. A maioria delas, elas cobram o dobro do percentual, hoje em torno de 20%, considerando que se você vai investir numa casa de aluguel normal, aluguel anual, são 10%. É lógico que você está aí no seu país, independente de ser no Brasil ou de qualquer outro que você está ouvindo a gente, e você quer uma pessoa que possa te dar essa determinada segurança no seu investimento na administração. E isso a gente pode, inclusive, indicar. Mas, basicamente, você também tem acesso a um app da administradora e ali você tem condições de consultar quando que a sua casa está disponível.
ou eventualmente você quer vir com a sua família de 15 de maio até 31 de maio. Você tem acesso ao app, você vai lá e bloqueia aquela sua data. Uma vez você bloqueando, a casa não vai ser alugada. A prioridade, todo Property Manager vai falar isso para vocês. A propriedade, vocês no bloqueio da casa. Porém, é o que eu sempre falo, não apareça aqui na longa temporada, senão não faz dinheiro. O que eu gosto de dizer para os meus clientes, basicamente, eu considero essa casa de curta temporada como se fosse a sua casa de praia aí no Brasil, sua casa de campo. Então, basicamente, se você quer ter uma casa dessas, se você aluga, ela não vai pagar, por exemplo, o financiamento da sua casa. Ela ajuda a pagar as despesas ou paga a despesa total. Então, assim, a gente sempre tem que pensar qual é o nosso objetivo. Às vezes eu quero uma casa para emprestar para meus amigos, para trazer os familiares. Então, é uma ótima opção. Você vai ter excepcionais casas. O legal dessas casas é que elas geralmente têm mais suítes, coisa aqui que o americano não tem tanto banheiro na casa. Então, essas casas ela tem muito mais suítes, coisa que a maioria dos brasileiros amam. E ela é uma casa que é muito bem localizada. Então, são casas que são perto da Disney, são perto da Universal. Elas têm uma localização já excepcional. Então, acho que isso é o legal da gente entender, e quando você, claro, for consultar qualquer um de nós, a gente vai fazer essa entrevista para entender esse ponto. O que eu queria acrescentar sobre o que o Hugo falou é que é relativo essa questão do parcelamento, porque se a pessoa pagar acima de 50%, vai ficar baixinho. Ele alugando, poucas vezes ele consegue cobrir. Ou se ele quitar a casa, então eu acho que é mais um propósito do proprietário. Se ele diz assim, não, isso não é meu principal objetivo, eu quero ter minha casa, eu quero ir quando eu quiser, eu quero alugar para me dar algum retorno, seja qual for esse retorno, não quero deixar ela parada 100%, eu quero alugar, enfim. Eu acho que esse é o perfil do cliente que vai investir em curta temporada. Por isso que a proposta desse episódio são tipos de investimento. A gente não está aqui falando bem de um investimento, denegrindo outro investimento. Existem vários tipos de investimento, mas, a bem da verdade, Hugo, Elísio, né, a gente compartilha dessa opinião. Eu tenho uma casa de férias na Disney. Isso é uma forma de você, um parente seu, quer ficar na minha casa lá perto da Disney? Falei, ótimo. Mas também é consenso nosso. Não é o melhor cenário para você fazer grana, para você fazer renda para o seu imóvel valorizar aqui na Flórida. A gente vai encontrar coisas melhores. O bom disso é que ele está dolarizando, né? Isso já é uma vantagem para ele. Mesmo no curta temporada, ele está trazendo dinheiro para os Estados Unidos, o que, em relação ao real, já faz uma boa diferença. Não, certamente. E vai ter algum resultado. Isso é resultado vai ter. Uhum. Eu também falei no primeiro episódio que o brasileiro sempre investiu aqui. Independente de quem está no respectivo governo, sempre investiu. E dolarizar parte do patrimônio é uma ideia genial, né? Todos nós três fizemos isso como investidores. Sim. E agora a gente quer auxiliar você a fazer isso também. Bom, passamos do assunto polêmico, ninguém brigou, tá tudo certo, então vamos entender um pouquinho mais agora do próximo cenário, que é aquele de incorporação de casas. Para quem viu no primeiro episódio, eu gosto muito desse cenário, e eu queria explicar um pouquinho para vocês como funciona isso. Mas como eu sou suspeito para falar, Oswaldo, você consegue explicar um pouco de qual é o cenário, como é que a gente faz para fazer essa incorporação? Sim. Basicamente, a gente já tem algumas áreas planilhadas, algumas áreas com resultados que a gente vê resultados anteriores. A gente não pode dar 100% de certeza que vai repetir no futuro, há 2, 3 anos, o que aconteceu há 2, 3 anos no passado, porém o fato que a gente tem dados para mostrar a vocês. E basicamente a gente vai nessa determinada área, a gente escolhe o terreno, faz a ponte a vocês de uma construtora, ou seja, de 1, 2, 3, a gente pode ter reuniões com cada uma delas e ali a gente fecha aquele contrato. Uma coisa importante, que é uma dúvida de vários investidores, tudo, absolutamente tudo.
da compra do terreno, passando pela assinatura do contrato, até o CEO, que seria o equivalente ao ABITSE, aí no Brasil, 100% de todos os documentos é feito no nome da empresa do investidor. E eu queria fazer uma pergunta para você, Elísio. Por que é recomendável o investidor abrir uma empresa para fazer essa incorporação? Ter uma LLC é importante para proteger o... LLC é o S-Corp, né? Só acrescentando. Sim. Proteger o interesse dos sócios, né? Aí, inclusive, é recomendado que faça pelo menos com 2 pessoas. É a melhor maneira, né? Além disso, você vai ter todo o patrimônio no seu nome. Ali vai estar no nome da incorporadora, da empresa que vocês abriram. E ela vai até o final. Você vai ter um balancete final, vai ter inclusive um aplicativo, né? Que eles colocam as fotos da construção, do seu andamento. Você pode, se tiver por aqui, ou se tiver alguém seu, verificar tudo e vai estar tudo com certeza 100% correndo nos conformes. A gente tem várias experiências disso, inclusive. Eu também invisto nessa área. Sim. Então, recomendo demais. É um pouco mais arrojado. Eu acho que para quem já tem alguma experiência ou para quem já tem um espírito mesmo arrojado, vale muito a pena, o resultado é melhor. Mas todo investimento, a gente tem que dizer que envolve risco. Então, numa situação de variação de mercado, qual a estratégia que a gente usa? A gente costuma alugar o empreendimento, aguardar o mercado voltar e depois realiza. Vende e bota o dinheiro no bolso. O importante é, como a gente fala que sempre faz essa entrevista, e aí nós vamos entendendo o perfil, é isso que ele falou. Você não tem um perfil tão arrojado, isso não é um problema, tá tudo ok, tá? Mas o que a gente faz? Você pega, faz uma compra de um imóvel para long term, ou seja, um imóvel longa duração de aluguel, e aí quando você está fazendo ali o seu dinheiro mensal, você está recebendo o aluguel, ou se você pagou tudo isso à vista, você vai lá receber uma renda mensal, ou você está pagando a sua parcela, ali é um cenário que você não tem tanta variação, porque o aluguel geralmente é 1 ano, esse 1 ano ele passa pelas flutuações e você não tem tanta variação. Eu queria acrescentar algo, que para você que não tem um espírito arrojado de investimento, normalmente, para se tomar uma decisão, a gente fica com medo e tal, mas tomar decisão é a parte mais fácil. O mais difícil é você ter boas informações. Então, procure ter pessoas com quem você confia, procure boas informações, se intere sobre o assunto. Vai ser fácil você tomar uma decisão sem medo. E aí você vai conseguir fazer investimentos mais arrojados, porque você conhece do que você está fazendo, você conhece quem está fazendo com você. É esse caminho que eu acho que a gente tem que seguir. Sim, esse é realmente o que o Elísio falou. Nós somos 3 profissionais aqui na área, mas o que a gente sempre sugere, faça a sua entrevista. E vale a gente registrar aqui, não há nenhum imóvel, como se tem muito no Brasil, uma exclusividade. Aqui não, todo agente, todo real estate agent, ou seria o corretor de imóveis, ele tem acesso a qualquer imóvel, acesso a qualquer construtora, então é sempre bom. Entreviste o seu corretor, pergunte tudo o que você quiser saber dele e aí uma vez que você escolheu e você definiu, fique com ele, que é uma coisa boa tanto para você quanto para o profissional. Então só voltando ao nosso resumo, esse é um cenário, então eu brinco que é como se fosse uma renda fixa, porque você tem ali a previsibilidade, então você tem um cenário bem definido. A segunda parte seria a curta temporada, que é um imóvel que é para o seu bem-estar, para o seu prazer, e que você pode também ter uma rentabilização dele. E o terceiro cenário seria a construção, e a construção como eu brinco no mercado financeiro, é um pouco mais arrojada, é como se você investisse numa ação ou num LCI, que é a letra cambial, que basicamente faz o quê? Você tem uma rentabilidade maior, mas, por exemplo, está sujeito, como o Elísio falou, à variação do mercado. Então pode ser que quando você começou a construir a casa, o mercado estava em muita alta, né? Estava bem aquecido,
e quando você, por exemplo, está vendendo a casa 7 meses depois, de 6 a 7 meses depois, tenha caído um pouco, que você tenha que ter estratégias para sair. O mais importante é isso, é que nós estamos aqui para ajudar vocês nessas, tanto estratégia de entrada, ou seja, achar localização, achar a melhor construtora, achar a melhor planta para se construir naquele local, como também uma estratégia de saída para vocês. Então a gente faz todo esse acompanhamento, a gente vai junto, eu sou chato, nós somos chatos, a gente vai junto na obra, a gente filma para vocês, toda vez que está passando perto, ó, estamos aqui na sua obra, eu e os Oswaldo, a gente vai muito para o Ocala, Elísio, para sítios também. Então assim, esse é o importante, é vocês terem aqui uma pessoa de confiança que vá ajudar vocês e que vá fiscalizar tudo isso com vocês. Agora, eu queria falar um pouquinho, tem muita gente que fala, olha, Hugo, mas com essa coisa do Trump, com essa taxação, como é que está funcionando? Pode ter uma recessão. E eu queria que o Elísio explicasse um pouquinho sobre o buyer's market que a gente está vivendo agora, né? Por que é tão interessante você, neste momento, comprar uma casa? Cara, eu vou ser até um pouco mais polêmico. Eu acho que comprar uma casa nos Estados Unidos pode ser no buyers ou no sellers, você vai ganhar. A questão é que no buyers você tem condição de ganhar mais, né? Seria esse momento, inclusive, que a gente está vivendo agora. Mas eu já comprei casas no mercado de vendedores e me dei bem, não foi ruim. Agora, com certeza, nesse momento você está com as cartas na mão, digamos assim. Então você pode chegar numa construtora agora com seu corretor, ele vai saber exatamente daquela construtora o que é que ele pode ter de vantagem. Ele pode ganhar isso para você. Então seria um bom momento para quem está comprando, para quem é comprador, para quem economizou e esperou o momento certo, esse é o momento. A gente está aqui exatamente para isso, para brigar por vocês, para ir lá e falar, não, olha, eu quero mais desconto para o meu cliente, senão ele não vai fechar. A gente está aqui, o nosso dia a dia é realmente conversar com as construtoras e tá brigando sempre por vocês. Mas eu costumo comparar também com o dólar, por exemplo. Muita gente fala assim, não vou comprar o dólar agora, não vou transferir, né, para os Estados Unidos agora, não vou comprar agora porque o dólar está alto. Só que se você for olhar ao longo do tempo, qualquer momento é bom para você comprar o dólar, para você entrar, né? Naquela situação, se você disser, vou esperar 3 dias para ver se baixa, muitas vezes você vai esperar 15 dias, ele não vai baixar o que você queria. Mas, eu acho que é decisão de cada um, né? E outra, não é uma coisa prevista, ninguém pode orientar, aconselhar isso. Vai baixar. Ontem mesmo a gente estava numa reunião, antes de ontem, com uma reunião com o Marcos, que trabalha diretamente com isso. Inclusive vai vir aqui. Vai vir conversar com a gente. Muito em breve. E ele falou, ele trata de dizer, eu erro para mim. Então, quer dizer, se você, como eu digo, quando eu trouxe o meu capital para cá, era 3,26 e eu fiquei esperando baixar. Era 3,19 quando eu comecei a esperar baixar. Eu enviei a 3,26 porque eu tinha um deadline para fazer o investimento do meu visto. Então, acabei perdendo. Era para ter mandado logo. E no final você queria ter feito um empréstimo no Brasil e ter comprado 100 vezes mais dólar, né? Porque 3,26... Seria ótimo. Mas eu não tenho esse arrojo. Eu sou mais conservador. Agora, eu entendo que o buyer's market é um momento sim, se você está preparado para comprar agora. Se não, nos sellers não faz diferença. Você vai ganhar dinheiro também. O dólar tem aquela máxima, né, que a gente sempre fala por aqui, e no mercado brasileiro a gente ouve muito. O dólar caro é aquele que não está no teu bolso. Então. Basicamente, eu queria só acrescentar aqui o que os colegas falaram, é que a vantagem do buyer market, a gente sempre brinca, meu pai me ensinou que a gente ganha dinheiro na compra, né, não na venda. Então, basicamente, hoje, você consegue, não tem milagre, não é porque as construtoras são boazinhas, tá? Eles estão com estoque, né? Eles estão com o estoque encalhado, vamos dizer assim, ou seja, eles construíram e não conseguem vender tão rápido quanto vendiam antigamente, e isso faz com que você tenha, como eles disseram, poder de barganha. Então, a gente já chegou a vender para cliente imóveis com 100 mil dólares de desconto, nós estamos falando mais de R$500 mil de desconto. Então, assim, realmente é uma vantagem. Se você consegue dolarizar agora, se você consegue trazer o seu dinheiro e vir comprar, você consegue ter essas margens que não aconteciam há 7, 8 meses atrás, né?
Sim, isso, e de fato, a gente, até enquanto corretor, né, a gente espera sim que esse tempo esteja assim terminando. A gente não sabe, não tem como prever até quando vai o buyer's market. O fato é que a gente já está conseguindo ver alguns números, alguns sinais que esse buyer's market está no final. A gente vê, por exemplo, o Jerome Powell, o presidente aqui do Fed, né? Ele segurou mais uma vez, né? Ele segurou mais uma vez a taxa de juros. Com isso, ele acaba segurando um determinado papel aqui na economia americana, que esse sim mexe diretamente com as taxas de financiamento. O que acontece é que eu sempre falo, o momento ideal para você comprar o seu imóvel aqui na Flórida foi ontem. Inclusive, a variação de taxas muda o mercado, mas para quem é estrangeiro, não tem tanta diferença. Não. Ele só vai mudar o momento dele no mercado. Há 6 anos atrás, eu tive taxas aqui de 6,25. Está muito parecido com hoje. Então, não vai ter tanta diferença isso, nesse sentido, para o estrangeiro. Os juros que, por exemplo, o Jerome Powell, que é do Banco Central, muda, isso altera muito o mercado, mas basicamente quando a gente vai olhar para o real estate, para o mercado imobiliário, os juros que contam são os juros de 10 anos, que são os juros de longo prazo. E esses juros, ele conta muito para o americano, então para girar a economia americana. Então, claro, complementando o que o Oswaldo falou, quanto menor os juros que o Jerome Powell, que o Banco Central, quanto mais ele diminuir esses juros, mais faz o americano comprar. E isso faz com que saia de um mercado de buyer, ou seja, saia de um mercado que tem muito imóvel, para um mercado que o americano está comprando, está indo atrás de imóvel, e aí começa aquela disputa que a gente já conversou, de disputa de lances, vira um leilão, para que você compre seu imóvel. Então isso faz com que você pague mais caro, porque tem muito mais gente querendo esse imóvel que você viu e gostou. E aí aquela casa que você colocou, alugou, porque você não estava no momento de vender, chega a hora agora. É a hora de vender. De botar no mercado e vender. É isso aí. Ou seja, estratégias temos várias. Não que temos que seja uma exclusividade de nós três. Não. O mercado americano, ele nos fornece várias estratégias. E a gente está aqui justamente para servir, né, para ajudar vocês em qual a melhor estratégia daquele momento a ser executada. É isso. A gente esgotou o assunto? Gente, acho que a gente conseguiu explicar um pouquinho aí de tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, olha, Hugo, Elise, Oswaldo, fiquei com dúvida nesse ponto. Nós vamos, é claro, depois explicar passo a passo, tá? A ideia é ir numa casa, por exemplo, de vacation, que é essa de curta temporada, mostrar para vocês como funciona, ir numa casa que seja numa região que tenha valorização e mostrar para vocês qual é o valor, por exemplo, de aluguel daquela casa que está sendo feito no mercado, qual o valor daquela casa e mostrar números. Então, a ideia é depois colocar cada um desses cenários que a gente falou para vocês, deu só uma passeada, né, por cada um desses cenários, e mostrar, por exemplo, uma casa de construção, mostrar cada passo da construção, como a gente escolhe o terreno. Tem uma curiosidade que às vezes um terreno tem uma tartaruga e isso pode ser um problema ali para a construção, pode custar até $7 mil para tirar a tartaruga. Ninguém está aqui querendo desalojar a tartaruga, desabrigar ela, mas existe um custo, por isso que a gente pode às vezes não comprar aquele terreno e comprar um outro terreno que não tenha tartaruga. Então, tudo isso faz parte do que a gente pode ajudar vocês, e queria que vocês se despedissem aí e falassem o que a gente vai fazer. Qual é o próximo episódio? Inclusive, a gente está devendo um Open House Cast dentro de um Open House. Está saindo, está no forno. Tá aí, tá quase. Então, pessoal, obrigado aí por ter assistido até aqui. A gente queria agradecer também a Joey dos estúdios da DX Business Center, que fica aqui em Orlando. Muito obrigado, Joey, valeu aí. E vamos lá, sua vez, Oswaldo. Tchau pra galera. Mais uma vez aí, obrigado.
E também falando de uma repercussão que teve no episódio anterior, teve muitos cariocas, muitos baianos e muitos paulistas que comentaram e, por vezes, nem comentaram lá no YouTube não, mas clientes e amigos que ligaram para cada um de nós. Então, a gente está aqui de coração aberto para dar o nosso melhor e com o principal objetivo é ajudar vocês, é orientar vocês, é essa troca de experiência. É como eu disse anteriormente, a gente alinhar as expectativas, o que vocês querem e o que o mercado de imóveis aqui na Flórida pode oferecer. E nós três somos pessoas especialistas, profissionais da área, e a gente está aqui à disposição para servir vocês. Gente, obrigado mais uma vez por estar aqui. E só lembrando que nos comentários o pessoal deixou bem claro que é bolacha e não biscoito. Se os cariocas não se pronunciaram sobre isso, eu não tenho culpa. Na próxima vez você chama os cariocas direito para que eles falem que é biscoito. Por enquanto, a hora que sair daqui eu vou te dar uma bolacha para você comer. Peraí, vamos incluir um abará. Ó, bolacha biscoito é um abará. Ó, acarajé. Não, abará. O que é abará? Abará é muito gostoso. É melhor do que acarajé, na minha opinião. Eu não tenho. E olha lá, agora ele vai entrar, ele tá até dividindo o público baiano, porque ele já vai entrar no abará ou acarajé? Acarajé ou abará? Deixa aí a pergunta, a resposta, acarajé ou abará? Abará ou acarajé? E o acarajé, quente ou frio, baiano? Velho, quente, né? Eita. Gente, obrigado por tudo. Nesse próximo episódio nós vamos ter aqui um convidado especial, que ele vai falar sobre financiamento. Então, você que é brasileiro, você acha que você pode financiar um imóvel aqui? Eu tenho certeza. Com a ajuda desse convidado, você vai entender como financiar um imóvel aqui e é mais fácil do que você espera. Ele vai deixar claro isso para você, mas nem imposto de renda você precisa apresentar. Então, quer saber mais sobre isso? Vem conversar com a gente e com esse convidado especial no próximo episódio. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.